Eu acho que para contar a história que eu pensei em compartilhar hoje, eu preciso começar dizendo 3 coisas. A primeira delas é que antes de eu ser da chácara, eu sempre dizia que eu jamais seria da Chácara Primavera. A segunda é que quando eu entendi que eu estava vindo para a chácara, eu dizia que eu jamais serviria no louvor da Chácara Primavera. E a terceira é que quando eu pedi a transferência para a chácara, eu ouvi um sonoro não do Ricardo Augusto. Parece tudo piada, mas não é piada. E eu diria que essa história toda que eu vou contar, ela revela muito da vontade de Deus, do mover de Deus, da história que Ele está escrevendo, que não é sobre mim, não é sobre a chácara, mas sobre tudo quanto Ele quer fazer em nós e através de nós e apesar de nós também. Mas para isso eu preciso voltar um pouco no tempo. Eu nasci e cresci na Igreja Presbiteriana Central de Campinas, a IPCamp, e por lá eu permaneci 29 anos. Mas com 19 anos eu comecei a tomar algumas decisões que priorizavam muito mais o meu coração, aquilo que eu queria viver, aquilo que eu entendia que seria uma boa vida. E consequentemente eu fui me afastando do Senhor e também da vida, né, na igreja. E assim foi durante algum tempo, um bom tempo na realidade. E próximo dos meus 25 anos, num dos cultos que eu fui, eventuais, assim, né, que eu ia meio que, talvez por uma questão de religiosidade, de culpa, sei lá, hábito, eu não faço a menor ideia do que estava acontecendo naquele momento. A IPCamp é uma igreja um pouco mais tradicional, assim, então eu não posso nem dizer que estava acontecendo um apelo, nada disso. Mas eu sei que eu fui tomada por uma convicção, uma certeza muito grande de que eu queria a minha vida e a vida da minha futura família naquele lugar, que eu também não entendia muito bem o que significava aquilo. E a única resposta que eu consegui dar naquele momento, a única oração que eu consegui fazer, que era um tanto quanto contraditória com a convicção que estava no meu coração, foi mais ou menos assim: Deus, eu não sei mais se o Senhor existe, se o Senhor é real. Eu acho que sim. Então, se o Senhor for real, fala comigo. E a vida continuou. Eu saí da igreja, eventualmente eu esqueci daquela oração, fui viver minha vida. E poucos meses depois daquela oração, o Senhor me respondeu. E tudo aquilo que eu tinha construído, todo aquele meu conceito de boa vida, eu vi ruir, simplesmente. E eu confesso que naquele momento de muita dor, muito sofrimento, eu questionei onde é que estava Deus. Se Ele tinha me esquecido. Por que Ele não fazia aquilo que eu queria? Por que Ele não fazia a minha vontade? E hoje, olhando para trás, eu entendo que foi a forma como o Senhor foi até a minha direção e me trouxe de volta para casa. E me recebeu para me oferecer, de fato, uma boa e nova vida com Ele. E eu entendo que ali foi o momento em que Deus deixou de ser o Deus da igreja, o Deus aos domingos, o Deus da minha mãe, e tinha se tornado, ou estava começando a se tornar para mim, o meu Deus. E assim tem sido, assim eu tenho caminhado com Jesus há mais ou menos 8 anos. Há 8 anos. E nesse processo pós-conversão, que eu diria, eu comecei a ter muita fome, muita sede, assim, da presença de Deus, da palavra dele. E eu passei a ler muitos livros, foi aí que eu comecei a conhecer Tim Keller e uma série de outros autores, além da própria Bíblia. E a chácara era, até então, a igreja online da minha mãe. Ela frequentava a chácara online há muito tempo, quando tudo era mato ainda. E eu comecei também a assistir tudo que tinha, assim, as séries que estavam sendo passadas naquele momento, mas também séries que já tinham acontecido. E eu entendia que aquilo era para mim, era um alimento que eu precisava, mas também era
o que eu queria compartilhar com as pessoas, porque eu queria ser, para as meninas da minha antiga igreja, as meninas que tinham na época 19 anos, eu queria ser para elas alguém que eu não tive quando eu tive 19 anos. E assim foi, assim seguiu, né? Esse meu engajamento ainda é um pouco distante com a chácara. Até que em 2020, pouquíssimas semanas antes de estourar a pandemia, a minha mãe cria coragem e diz: filha, eu queria muito ir num culto presencial da chácara, você vai comigo? E aí, assim, eu tinha muito preconceito com a chácara. Eu amava as pregações, eu achava tudo que fazia muito sentido, mas assim, liturgia, hotel, não fazia o menor sentido. Eu tinha um trauma também da adolescência, a gente fez um intercâmbio, não foi legal com os adolescentes. Mas eu falei, ok, isso é importante para minha mãe, então eu entendo que eu tenho que ir com ela. Fomos. Eu julguei absolutamente tudo o que eu vi, lugar, músicas, pregador, não era o Ricardo Agreste, eu julguei o pregador, eu julguei tudo, assim. E eu diria que eu fui até bem ríspida com o Ricardo Augusto. Ele veio nos acolher, enfim. E eu falei, eu já tenho igreja, eu sirvo na minha outra igreja, na minha igreja, aliás. Mas minha mãe não, pega o contato dela e tal. Enfim. E a vida seguiu, a pandemia estourou. E acabou que eu comecei, a gente começou a assistir o culto junto, eu e minha mãe, online, né, da chácara. E eu fui tendo esse contato maior, né, chácara e Picamp, chácara e Picamp. E aí em 2021, eu e o Ricardo Augusto, a gente começou a fazer um movimento de tentar colocar minha mãe num grupo pequeno. E aí que eu digo que começou o golpe do Senhor para me trazer para cá. E a gente conseguiu colocar minha mãe, que estava desigrejada há muitos anos, num grupo pequeno, online, e eu também decidi por entrar num grupo pequeno atrás de pessoas da minha faixa etária ali, né, do fim dos 20, começo dos 30. E então, assim seguimos. Quando os cultos presenciais voltaram na chácara, nós estávamos lá, nós éramos uma das poucas pessoas naquele auditório. E em 2022, quando eu dei por mim, eu estava frequentando 2 igrejas ao mesmo tempo, meus finais de semana eram insalubres. E eu entendi, de diferentes formas, que o Senhor me queria aqui. E aí foi uma crise imensa, assim, porque eu nunca me imaginei saindo da central. E eu tinha as minhas divergências com a chácara. Mas eu realmente entendi que era o Senhor me dizendo: filha, eu sei o que você deseja, mas eu gostaria que você fosse para esse lugar, que você ouvisse a minha voz e me obedecesse. E aí eu falei, ok, então vamos. Se o Senhor está dizendo que é para eu ir, vamos embora. E aí, quando eu comuniquei a minha transferência para o Ricardo Augusto, né, disse do desejo de me transferir, ele disse: seja muito bem-vinda, nós estamos muito felizes que você vem para cá, porém, você ainda não pode se transferir. Eu estava com uma viagem marcada para o Canadá. Ele falou: a gente vai cuidar de você, mas a gente quer que você vá, viva o Canadá, e quando você voltar, a gente faz todo o processo de transferência formal. Mas, Paula, nós temos agora uma demanda urgente, que é por coordenar, organizar a parte do louvor dos jovens. Então a gente precisa de alguém que faça tudo, assim, liturgia, escalas e etc. Ensaia as pessoas. Eu tava, ai Deus, eu já vim que eu não queria ter vindo. Aí eu já disse que eu não quero estar nessa música, e o Senhor me coloca na música. Mais uma vez, ok, se é isso que o Senhor quer que eu faça, então eu vou fazer. E aí eu topei também, e assim foi até eu me mudar para o Canadá. E aí lá no Canadá, uma outra coisa permanecia muito forte no meu coração. Mesmo eu tendo amigos na chácara, mesmo a gente tendo uma equipe de recepção incrível, pastores acolhedores, enfim, eu me sentia muito sozinha nos cultos, assim. E eu comecei a orar sobre isso e comecei a colocar diante do Senhor, assim, eu me sinto sozinha, eu não entendo por que o Senhor me levou para aquele lugar. Eu falo com o Ricardo Augusto e o Ricardo Augusto diz para mim: Paula, a estrutura da chácara é essa, a gente não pode montar um ministério 30+. E eu falei: tá, Deus, e aí? E tem mais, eu não acho que eu sou a única pessoa com essa configuração de vida que se sinta assim dentro da chácara. Então me mostra quem são essas pessoas, nos mostre quem são essas pessoas e nos dê ideias, nos mostre como fazer para isso mudar. Enfim,
eu volto para o Brasil e tem um momento muito definitivo na minha história aqui dentro, que é o DNA, antes mesmo de eu fazer os primeiros passos. Eu vou para aquele auditório, bem desanimada, e aí escuto a história da chácara. E passo a entender como a chácara nasceu, e mais do que isso, por que é que a chácara nasceu? Por que que Deus escolheu aquelas pessoas, naquele lugar, que tinham uma configuração específica de vida? Por que que Deus estava fazendo aquilo? E aí eu entendi que a chácara, ela não é chácara porque é a vaidade do coração de alguém, porque são gostos, porque são preferências. A chácara é chácara porque nós entendemos a missão. Nós entendemos que a igreja é a missão de Deus na história. Então a igreja tem que ser também para as pessoas de fora. Ela também tem que ser um espaço onde as pessoas chegam e se sintam à vontade para ficar, ainda que elas sejam muito confrontadas pelo evangelho. E naquela manhã, eu falei, ok, Deus, eu entendi. Eu não só entendi como fez muito sentido, e eu quero muito participar desse negócio que o Senhor está fazendo aqui. E ali eu vi as coisas acontecendo, o Senhor fazendo, né? O primeiro movimento foi conversar com as pessoas do meu antigo grupo pequeno, que na época tinha literalmente 5, 6 pessoas. Eu dei um passo de vulnerabilidade, falei, gente, ó, eu me sinto assim nos cultos, eu me sinto sozinha. Mais alguém se sente assim ou sou só eu? E aí eu vi as pessoas também dando passos de vulnerabilidade, dizendo, eu também não me sinto parte, assim. Eu falei, ok, então o que a gente vai fazer? E aí a gente começou a orar e pedir que Deus de fato mostrasse quem eram essas pessoas e também se conectar com outros grupos pequenos. Então a gente não mudou a estrutura da chácara, a gente usou a estrutura da chácara. E começamos a fazer churrasco, festa junina, enfim, com outros grupos pequenos de pessoas casadas, solteiras, com filhos, sem filhos, divorciados, enfim. E para encurtar muito essa história, no meio do ano passado, aquele grupo pequeno de 5, 6 pessoas, a gente precisou multiplicar. E no dia da multiplicação, a gente estava mais ou menos em 40, 45 pessoas. E os grupos têm crescido e outros grupos têm surgido também, de pessoas, né, mais ou menos da cidade ou não, enfim. Então eu realmente entendi que daquela minha dor, daquela minha incompreensão, diante da voz de Deus, né, diante de escolher obedecer a Ele e não o que eu queria viver, eu vi que não era sobre mim, mais uma vez. Vir para a chácara não era sobre a minha história, mas sobre aquilo que o Senhor queria fazer também comigo aqui dentro. E aí tem o louvor, né? Tem o louvor, que é uma grande ironia. E eu sempre servi na música desde pequenininha na minha antiga igreja, mas na chácara eu tinha essa minha diferença, assim, né? Só que também quando eu entendi o porquê é que a gente canta da forma como a gente canta, por que a gente escolhe determinadas músicas e não escolhe outras, pra mim, sempre que eu vou aos domingos, em qualquer campo, pra mim aquilo ali é missão, é tempo de missão. E a preparação também para o domingo em específico é um período de muita coisa que acontece no meu coração. Deus fala muito comigo. Antes de eu falar bom dia, chácara, Deus faz grandes coisas em mim. Ele, via de regra, me exorta muito. Eu sou muito consolada também. Então, estar ali em cima, para mim, é um lugar de derramar aquilo que eu estou recebendo dele. E tem sido assim, e tenho muitas histórias assim de pessoas que vêm, que se achegam para contar alguma coisa do quanto Deus fez e falou através das músicas que foram cantadas, enfim. Então, tem sido uma alegria também fazer parte dessa forma da chácara. E eu acho que quando eu olho para trás, para essas histórias e muitas outras histórias que, pela graça de Deus, eu tenho vivido aqui dentro, eu não tenho como não me lembrar da Paula com 19 anos, da Paula com 25 anos. Quando eu vivia a partir daquilo que eu entendia que era bom. E
E do convite de Jesus, assim, de dizer: que tal você tentar viver o que eu planejei? Que, de novo, não é sobre você. Te inclui, porque eu sou bom, porque eu sou generoso, porque eu sou gentil, porque eu sou criativo, porque eu faço infinitamente mais. Mas não é sobre você. E para mim, pensar a chácara tem que ser assim, não é sobre a chácara. Quando eu vislumbro os próximos 25 anos da chácara, não pode ser sobre a chácara, não pode ser sobre o nosso nome. Então não é sobre a chácara, não é sobre a gente fazer o nosso nome grande na cidade de Campinas, não é sobre a gente crescer em números, não é sobre a gente crescer em prédios, mas é sobre a gente ser a Igreja de Cristo aqui e agora, nesse lugar, onde Deus nos colocou e onde Ele nos envia todo domingo, quando o culto encerra, e nós somos enviados em missão. Então a minha sincera expectativa e oração para os próximos 25 anos de chácara é que a gente faça aquilo que o salmista diz no Salmo 34. Provem e vejam a bondade de Deus. Nós temos feito isso, mas que a gente continue experimentando diariamente, diante dos desafios que são postos, diante também daquilo que é bom que o Senhor está trazendo. Que a gente prove e veja da bondade do Senhor e sempre debaixo da mão dele. O versículo termina dizendo, né? Como são felizes aqueles que nele encontram refúgio. Então, que de fato seja esse o nosso lugar, assim, da nossa missão, seja no Senhor, não pela força do nosso braço, não pela nossa excelência, não pela nossa criatividade, apesar de incluir tudo isso, mas que seja por meio dele, para a glória dele. Então, eu acho que eu encerro dizendo isso, assim, não vou dizer bom dia ou boa noite, chácara, hoje, mas encerro dizendo feliz 25 anos pra gente, chácara, e que Jesus de fato seja o motivo, que ele seja o centro e que ele seja também a nossa direção nos próximos 25 anos de chácara e de reino.